Questão 6. Quantas vidas nós temos? Uma única vida, a verdadeira, a espiritual, mas com várias existências, e cada uma é resultado da lei de causa e efeito, ação e reação. Livro dos Espíritos 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito, que é eterna, porém a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. 153A. Não seria mais exato chamar vida eterna a vida dos espíritos puros, aqueles que, tendo atingido um grau de perfeição relativa, não têm mais provas para suportar? Isso é antes a felicidade eterna. Porém, mais uma vez, é uma questão de palavras. Chamas as coisas como quiser, contando que se entendam. Questão 7. Por que as crianças morrem antes de nascer? Livro dos Espíritos 346A. Qual a razão dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes. 347. Que utilidade pode ter para um espírito sua encarnação num corpo que morre poucos dias após o seu nascimento? O ser não tem a consciência inteiramente desenvolvida de sua existência, e a importância da morte é para ele quase nula. É, muitas vezes, uma prova para os pares. 349. Quando uma encarnação falha para o espírito por uma causa qualquer, é suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre imediatamente. É preciso ao espírito o tempo de escolher de novo, a menos que uma reencarnação imediata seja uma determinação anterior. Do livro Educação para a Morte, Herculano Pires, capítulo 37. Em uma reunião mediúnica, o espírito reclamava de o haverem convencido, no plano espiritual, a reencarnar para aliviar na vida terrena a consciência culpada. E explicava: aceitei a proposta, submeti-me a todos os preparativos, suportei pacientemente os pesados meses de uma gestação em que eu e minha nova mãe passamos momentos difíceis. Por fim, nasci, mas não tive a possibilidade de sentir o gosto da vida. Morri e voltei imediatamente para o mundo espiritual. De que me serviu todo esse sacrifício? Quero que me expliquem. Há espíritos que têm tamanho comprometimento com a lei que precisa dessa passagem. Para, nesse processo, uma espécie de drenagem, eliminar um pouco dessas energias degradadas, atraídas aos centros de força do perispírito devido à invigilância moral e seus fatores subsequentes, como a desarmonização e o remorso. Passa por tudo isso para aliviar a consciência do remorso do suicídio e outros graves delitos. Questão 8. Crianças nascem com doenças. Por quê? A lei de ação e reação é inflexível. André Luiz nos esclarece. Quase sempre o corpo físico deve sofrer mutilações e enfermidades benéficas, inibições e dificuldades orgânicas, de caráter inevitável, porque de aprendizado em aprendizado e de tarefa em tarefa, o aluno se levantará vitorioso para a ascensão da imortalidade celeste. Questão 9. Por que os espíritos renascem gêmeos? Não há regra rígida, mas há duas possibilidades preponderantes: a afinidade e a aversão.
Livro dos Espíritos 211. De onde vem a semelhança de caráter que muitas vezes existem entre dois irmãos, especialmente entre gêmeos? Espíritos simpáticos que se aproximam por semelhança de sentimentos e que se sentem felizes por estar juntos. 213. Visto que os espíritos encarnam como gêmeos por simpatia, de onde vem a aversão que se vê algumas vezes entre eles? Não é uma regra que os gêmeos sejam espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. Há casos onde essa fixação atinge níveis patológicos de ligação e intercâmbio vibratório. Espíritos que se odeiam mutuamente e mantêm um fluxo de energia entre si, prendendo-se reciprocamente. Em muitas circunstâncias, não há possibilidade a curto ou a médio prazo de se dissolver estas ligações para a recuperação psíquica dos envolvidos. À medida que os anos passam, a imantação se acentua, atingindo níveis graves de comprometimento do perispírito de ambos. A reencarnação poderá servir de impulso renovador na reconstituição da normalidade. E os pais? Os pais estão vinculados ao processo do passado que os leva a vivenciar esta situação. Não são vítimas inocentes de uma lei injusta e arbitrária. O reencontro, pelas afinidades que os atraem por sintonia energética, é a lei natural de causa e efeito, a qual se opera automaticamente. Inimigos que estabelecem vínculo expressivo e desequilibrante retornam juntos e unidos. Não conseguem se separar, ligado pelo laço extrafísico que se expressa pela ligação biológica. Questão 10. Explique chifópagos pela ótica espírita. Livro dos Espíritos, questão 212. Nas crianças cujos corpos nascem ligados e que possuem certos órgãos em comum, há dois espíritos, ou melhor, duas almas? Sim, há duas. São dois corpos. Entretanto, a semelhança entre eles é tanta que se afiguram como se fossem uma só. No livro Limiar do Amanhã, de Herculano Pires, é considerado como o caso da união de espíritos que foram estreitamente ligados em existências anteriores e continuaram no espaço numa ligação cada vez mais estreita. Muitas vezes é o caso de uma ligação não afetiva, não amorosa, mas de ligação provocada por tentativas de vingança. Os espíritos se fundem, se misturam, por assim dizer, no mundo espiritual, pela atração tanto positiva como negativa, e às vezes nascem assim, em corpos fundidos, porque na realidade os seus espíritos já estão assim no mundo espiritual. Quando vêm para a Terra, esses espíritos são projetados em corpos que correspondem à sua situação espiritual, e a natureza material, conjugada com o campo espiritual, nos dá a manifestação dessas criaturas, em estado que nos parece bastante negativo, mas que, na verdade, tem sentido dentro do processo evolutivo dos espíritos. Seres que se ligaram, que se fundiram através do ódio, acabam sentindo-se unidos nesse momento. E dessa deferência mútua, o ódio passa a ser substituído pela afeição. 11. Posso renascer no corpo de um animal? Livro dos Espíritos, 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar em um animal?
e isso seria retroceder, e o espírito não retrocede. Mais explicações na questão 118. 613. A nota do Kardec. A ideia da mentempsicose é falsa no sentido de transmigração direta do animal para o homem e vice-versa, o que dá a ideia de um retrocesso ou de uma fusão. A reencarnação, ensinada pelos espíritos, está fundada sobre a marcha ascendente da natureza e a progressão do homem em sua própria espécie, o que não tira em nada a sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que faz das faculdades que Deus lhe deu para o seu adiantamento. Para maiores esclarecimentos sobre isso, leia toda a questão 613, ela é um pouquinho extensa, mas é bem interessante. Vamos ficando por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.